Após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o orçamento de 2024 será apertado. Confira os detalhes na reportagem de Misael Mainetti. O governo está aproveitando o recesso parlamentar para finalizar o orçamento de 2024. A proposta orçamentária precisa ser enviada ao Congresso até 31 de agosto. Após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet adiantou que a verba destinada aos ministérios vai ser apertada em 2024. Ao mesmo tempo que a gente vai ter um espaço fiscal significativo, uma parte dela está carimbada. E os ministérios terão que se adaptar e entender a realidade dos fatos diante de um arcabouço e de uma Constituição que estabelece parâmetros. Tebet garantiu, no entanto, que recursos para programas como Minha Casa Minha Vida vão ser preservados. A maior parte dos compromissos do presidente, inclusive, já foram lançados e já estão dentro do orçamento. Outras que virão, por exemplo, os R$5 mil de isenção da tabela de imposto de renda até o final do seu mandato, isso pode entrar no ano que vem, como pode entrar no ano de 2025, a depender de uma outra questão que vai ser discutida aí no tempo do ministro da Fazenda, que pode ser final do ano, pode ser logo após a aprovação da reforma tributária no Senado, ou pode ser o ano que vem, que é a reforma do imposto de renda, Diante do aperto no orçamento, o governo estuda medidas para ampliar a arrecadação, um dos pilares do novo arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso no segundo semestre para tributar fundos exclusivos de investimento voltados a pessoas de alta renda. Haddad discutiu a agenda de prioridades do governo no próximo semestre com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro confirmou que a regulamentação das apostas esportivas online, outra alternativa para reforçar os cofres do governo, vai ser enviada à Câmara após o recesso. Foi a MP dos cargos, não só do BET, mas de todos os outros, e deve ir o projeto de lei para a Câmara também agora em agosto. O orçamento de 2024 está sendo elaborado com base no marco fiscal, aprovado pelo Senado, e que ainda precisa de nova análise pela Câmara dos Deputados. Girando os nossos comentaristas também sobre esse assunto, Diogo Schelp, nós vimos aí a ministra Simone Tebet falar justamente que o orçamento de 2024 deve ser um orçamento bastante apertado, mas falou que recursos como programas da Minha Casa Minha Vida, esses recursos eles devem ser mantidos. Como que você vê essa fala? Agora, o que deve restar para o governo aí é trabalhar essa arrecadação? Paula, o governo está enfrentando um desafio de suas próprias escolhas. E quais são essas escolhas? De aumentar os gastos sem fazer um corte em despesas ou melhorando, basicamente, a máquina pública, tornando a administração pública mais eficiente. O governo, para isso, ele precisa aumentar a arrecadação. Isso já está dado desde o começo. Inclusive, para que o arcabouço fiscal tenha sucesso e consiga zerar o déficit fiscal, o governo precisa aumentar a receita. Então, basicamente, o que se está buscando, e é isso que foi dito pelo Fernando Haddad ontem, buscando novas formas de aumentar a arrecadação, de cobrar mais impostos da população. Agora, a novidade é essa tentativa, um projeto de lei que vai ser encaminhado junto com o orçamento do ano que vem para aumentar ou para taxar, basicamente, com aquele sistema chamado de come-cotas, os fundos exclusivos, que são fundos que, no fim das contas, só pagam o imposto de renda na hora do resgate. E o Fernando Haddad diz que isso é injusto porque muitas pessoas que são muito ricas deixam lá o dinheiro rendendo durante muitos anos e demora muito para se poder cobrar imposto sobre isso. Não é uma ideia nova. No governo Michel Temer, o então presidente Temer tentou também fazer isso com uma medida provisória, mas não conseguiu. Agora, Beraldo, é bom situar que nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada pelo Congresso, ou seja, os desafios para o segundo semestre em relação a contas, despesas, serão grandes os desafios e ainda mais com a reforma tributária na discussão do Senado. Tiago, o desafio grande vai ser para a população brasileira, que vai ter que pagar a conta. O fato é que o governo, como disse, o Diogo não fez o básico, não reduziu o seu custo, o seu tamanho, a sua ineficiência, para poder aliviar as contas públicas. E agora restará
a população brasileira pagar mais impostos. As pessoas não se enganem. Este é o caminho que esse governo vai perseguir e não é à toa que estão aí flertando com a ideia da CPMF, do PIX. Tudo isso, eles colocam a informação, há uma reação, mas aos poucos as pessoas vão se acostumando e depois, olha, vamos precisar fazer isso para poder pagar aqui, fechar o orçamento. Já tiveram a decisão favorável em relação ao CARF, que é o que vai permitir uma arrecadação maior em cima daqueles contribuintes que estão disputando as cobranças que recebem do fisco junto à Justiça, junto ao CARF. E aí esses contribuintes, em caso de empate, perderão as suas causas para o governo federal. E graças aos valores que o governo federal vai receber injustamente, na minha visão, é que ele vai fechar a conta esse ano. E no ano que vem, restará a massa da população. Os ricos conseguem se proteger. Agora, o que o governo quer mesmo é cobrar daqueles que não pagam, segundo eles, mas não são os ricos. Os que não pagam são aqueles pequenos contribuintes que hoje estão ali trabalhando em cima do PIX.